Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar trabalhando com ondas, mais especificamente ondas eletromagnéticas. A gente, em aulas anteriores, já havia trabalhado com ondas, né? Falado de ondas mecânicas, que são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Falamos um pouco de ondas eletromagnéticas quando falamos de luz, né? E relembrando o que seria uma onda eletromagnética, é uma onda que não necessita de um meio material para se propagar, certo? O que a gente chama de luz, comumente conhecido como luz, é o que a gente observa no espectro do visível, que é essa pequena faixa que a gente consegue perceber aqui. Mas essa onda eletromagnética, ela vai desde de ondas de rádio até raios gama. E a gente vai aprender um pouquinho mais nessa aula de hoje como é que é o comportamento dessa onda eletromagnética, como é que ela se propaga, como é que qual é a relação entre a velocidade de propagação dessa onda e o comprimento de onda, que, adiantando aqui, é equivalente ao que é igual ao que a gente tinha quando trabalhava com ondas mecânicas. O que vai mudar é a forma como a gente vai calcular a energia dessa onda. Então, se a gente for fazer uma comparação, que a gente observa aqui, a onda eletromagnética, assim como a onda mecânica, ela vai ser ditada, vamos dizer assim, por essa relação, que é a mesma relação que a gente utilizava lá nas ondas mecânicas. V igual a lambda F. A diferença é que a gente, quando fala de onda eletromagnética, quando fala de luz, a gente usa essa velocidade da luz, que é esse C, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa velocidade da luz, ela é constante e a gente usa esse valor para essa velocidade. O que a gente vai mudar nessa relação é que ao invés de fazer V igual a lambda F, a gente vai fazer C igual a lambda vezes F. Mas é a mesma relação que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Então, nesse nosso exemplo, o que é que a gente tem? Uma onda eletromagnética, ela está se propagando no vácuo com uma frequência a frequência da onda é de 2 vezes 10 elevado a 5 Hz. Então, aqui é 2 vezes 10 elevado a 5 Hz. E a velocidade de propagação dessa onda é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E aí o problema está pedindo o seguinte: qual é em metros o comprimento de onda dessa onda eletromagnética? Para achar o comprimento de onda, eu vou achar esse lambda. Esse lambda é igual a C, né? Essa frequência está multiplicando, vai passar dividindo. Então, esse comprimento de onda, esse lambda, vai ser igual a C, 3 vezes 10 a 8, dividido pela frequência, 2 vezes 10 a 5. Quando a gente faz essa continha, a gente encontra o seguinte: se eu fizer aqui 3 dividido por 2, isso aqui vai dar quanto? Esse lambda vai ser 1,5, né? 3 dividido por 2, 1,5. Como é que nós vamos agora resolver essa continha aqui, ó? 10 a 8 dividido por 10 a 5. Se a gente lembrar lá das aulas de matemática, a gente vai perceber o seguinte: quando tem divisão de potência de mesma base, a gente repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 8 menos 5, 3. Então, o comprimento de onda dessa radiação, dessa onda eletromagnética, desse nosso exemplo, seria um comprimento de onda de 1.500 metros. Esse seria o lambda, esse seria o comprimento de onda dessa onda, desse nosso exemplo. Pegando mais um exemplo. Nessa situação agora, ele está dizendo o seguinte: considera uma onda eletromagnética se propagando no vácuo, com o comprimento de onda, agora ele me deu o comprimento de onda, 3 vezes 10 a menos 5 metros. E o C é essa constante, né? 3 vezes 10 a 8,
metros por segundo. Eu estou querendo agora identificar qual é a frequência. Aquela relação da gente é C igual a lambda vezes F. O que eu quero agora é a frequência, então a frequência vai ser o C dividido pelo lambda. Essa frequência, então, vai ser, quem é o C? 3 vezes 10 a 8, dividido pelo lambda, que é 3 vezes 10 a menos 5. Então, a minha frequência aí vai ser igual a quanto? Como é que nós vamos fazer essa continha? Do mesmo jeito que a gente fez anterior. Eu vou pegar aqui 3 dividido por 3, que vai dar quanto? Vai dar 1, vezes, aí divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 8 menos 5. Se eu for fazer essa continha aqui, ó, 8 menos 5, eu vou perceber que isso aqui vai ficar 8, aí menos com menos vai ficar mais. E aí eu vou ter esse expoente igual a 13. Então aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a 13 Hz. Essa é a frequência dessa onda que está sendo representada nesse exemplo, tá certo? Se a gente consegue perceber, a relação ela é exatamente a mesma que a gente utiliza quando a gente estava trabalhando com as ondas mecânicas, V igual a lambda F. Né? A diferença é que essa velocidade da onda eletromagnética, né? Quando a gente fala luz, todo o espectro eletromagnético a gente pode classificar como luz, não necessariamente só aquele que a gente consegue visualizar, né? Mas essa onda eletromagnética ela se propaga com uma velocidade constante de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Velocidade muito grande, mas finita. Ok? E como é que a gente faz para calcular a energia de uma onda? Já que a gente está falando de uma onda eletromagnética, e a gente vai perceber que a gente tem umas ondas, umas radiações que a gente pode chamar de radiação ionizante. E essa radiação ionizante, ela tem a ver com a energia que essa onda vai transportando. E aí, essa energia está diretamente ligada à frequência. Quanto maior a frequência dessa onda eletromagnética, mais energia ela vai ter. Então, o que a gente classifica aqui nesse espectro como radiação ionizante são todas as radiações que vão com frequências acima da frequência de raio-x. De raio-x para cima, a gente classifica como radiação ionizante. E como é que a gente vai calcular, né, essa energia? Para calcular essa energia de uma radiação ionizante, antes a gente precisa saber o que é essa radiação ionizante. Né? Essa radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente para remover elétrons dos átomos, criando então os íons. E aí, esses íons gerados, eles vão gerar uma série de distúrbios no nosso organismo, podendo modificar até a estrutura, né, da célula. Ok? Então, elas são extremamente prejudiciais. Lógico que podem ser utilizadas obedecendo uma série de padrões, né, para que a pessoa que vai manipular, a pessoa que vai ficar exposta, não tenha tantos efeitos nocivos. Mas como é que a gente calcula essa radiação, essa energia dessa onda eletromagnética? Como é que a gente calcula a energia de uma onda eletromagnética? A energia de uma onda eletromagnética, como eu falei, ela é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência dessa onda, quanto maior essa frequência da onda, deixa eu mudar a cor aqui. Quanto maior for a frequência da onda, maior vai ser a energia que vai estar associada a ela. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. Esse número que está multiplicando a frequência aqui é uma constante que a gente chama de constante de Planck, em homenagem ao cara que trabalhou, né, para chegar nesses resultados. Então, essa constante de Planck, como o próprio nome diz, é um valor fixo e ela vale 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Então, achar a energia, calcular a energia de uma onda é pegar a frequência
dessa onda que está sendo emitida e multiplicar por essa constante. Aí você vai ter uma ideia, nesse nosso caso em joules, de quanto é a energia que está associada a essa onda. Nesse nosso exemplo, a gente tem o seguinte: a radiação eletromagnética propaga-se no vácuo com uma frequência. Então, eu tenho aqui a frequência dessa onda, que é 1 vezes 10 elevado a 14 Hz. E eu quero saber qual é a energia. O que é que eu tenho que fazer? Pegar essa frequência e multiplicar pela constante de Planck, que é 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Então, calcular a energia é fazer H vezes a frequência. Essa energia vai ser 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, que multiplica 1 vezes 10 elevado a 14. Então, a energia associada a essa onda, fazendo essas continhas aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar 6,6 vezes 1, que vai dar 6,6. E aí eu vou fazer agora a multiplicação dessas potências de mesma base, né? Eu vou pegar 10 a menos 34 e vou multiplicar por 10 elevado a 14. Quando eu faço essa continha, aqui vai ficar 10, repete a base. Lá na divisão, eu subtraí os expoentes. Na multiplicação, eu repito a base, somo os expoentes. Como um é positivo, o outro é negativo, então aqui vai ficar 10 elevado a menos 20 joules. Essa é a energia que está associada a essa onda eletromagnética que está sendo gerada com uma frequência de 1 vezes 10 a 14 Hz. Ok? E aí, a gente falava das aplicações dessas radiações, né? Porque quando a gente fala radiação ionizante, a gente não deve pensar que ela só causa dano, né, à nossa saúde. Ela, dependendo da forma como ela vai ser aplicada, ela pode ser extremamente beneficial, e aí a gente vai mostrar alguns exemplos agora. A mais popular, né, a mais utilizada de maior escala, né, é a aplicação do raio-x. E como é que funciona o raio-x? Uma alta voltagem é utilizada para acelerar uma carga, e essa carga acelerada ela vai se chocar com esse anodo, e aí nesse choque acontece a liberação do raio-x. Então aqui vai ser liberado o raio-x, e aí a gente está vendo um exemplo de uma aplicação bastante usual para essa questão do raio-x, né? Que a gente, né, quando passa por um processo de trauma em alguma parte do corpo, você vai lá, faz o raio-x para ver se quebrou, para identificar alguma lesão, coisa desse tipo. E o interessante de se observar é que o raio-x ele vai penetrar de acordo com a densidade do material. Por exemplo, na gordura, que é 0,91, a densidade 0,91 gramas por centímetro cúbico, fica difícil de se visualizar no raio-x gordura, água, sangue, músculo. Mas quando essa densidade vai aumentando, né, chega aqui, por exemplo, no osso, eu já consigo identificar com maior clareza. Por quê? Porque a densidade do material já foi o suficiente para não deixar passar totalmente esse raio-x. E aí, quanto maior a densidade, mais esse material impede a passagem desse raio-x. E aí um exemplo que a gente tem é o chumbo, que bloqueia totalmente essa passagem, né? É tanto que quando você vai fazer um raio-x, tem lá uma proteção de chumbo, que o camarada que está operando o raio-x fica lá atrás para se proteger dessa radiação. Além da questão da aplicação na medicina, o raio-x também tem uma série de outras aplicações, como, por exemplo, né, em aeroportos, para questão de radiolocalização, para questão de segurança, para questão de caracterização de materiais. Por exemplo, eu vou
trabalhar com a restauração de um monumento antigo. Eu não sei o que é que foi usado pelas pessoas quando construíram aquele monumento. Então, o camarada pode tirar uma amostra daquele material, levar e fazer uma difração de raio-x, e a partir dessa difração de raio-x eu consigo identificar que tipos de componentes tem presentes naquela estrutura, naquele concreto, no concreto não, naquela parede que foi levantada lá, ok? Então, galera, por hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês nas nossas salas de atendimento. Até a próxima, pessoal.